Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Já se inscreve aqui no nosso canal, tá? Para você ficar atualizado na nossa playlist. Durante essa semana, nós estamos desmiuçando aí essa reforma tributária que já vai começar o processo de transição em 2026. Em 2026, todos os empresários, todo mundo vai ter que saber o que está rolando na reforma tributária, se adaptar, aprender como que vai ser esse sistema novo. E aí o programa, aos poucos, está trazendo algumas partes dessas mudanças. Hoje nós vamos falar sobre a questão das heranças, porque isso também vai ter uma alteração e é uma alteração significativa. Para falar sobre isso, nós trouxemos especialistas, porque aqui só vem os melhores, você sabe, né? Então, confia aí que a gente vai conversar. Nós vamos conversar com o Bruno Oliveira Castro, que é advogado, especialista em direito empresarial e tributário. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia primeiramente, tá? Obrigado pelo convite, Grace, é uma satisfação estar aqui com você e espero poder contribuir dentro dessa pauta que você já vem trabalhando, né, com todos os ouvintes, com todas as pessoas que acompanham aqui o RDTV, Cast, e espero poder agregar aqui dentro da fala de todos que já compareceram. Pois doutor Bruno, nós já trouxemos aqui, inclusive, um colega seu, Vitor Negrão, que é um advogado tributarista, contador, ele deu um geral, assim, né, sobre como vai ser a reforma tributária, como que vai ser esse processo de transição, quais são os principais pontos de mudança. A gente já falou sobre isso. Ontem nós falamos sobre a questão dos empresários, dos comerciantes, né? Como que vai ser essa adaptação, se o consumidor vai pagar mais, como vai ser esse imposto. E hoje o senhor está trazendo um prisma, posso falar assim, diferente para a gente, e o senhor aponta a preocupação também, que é essa questão das heranças. Como sempre teve essa questão da reforma tributária e heranças para a gente que é mais assim de fora dessa área jurídica? Na verdade, não, Grace. Na verdade, é um tema que vem sendo provocado por outras frentes, né? Há muito tempo se discute no Brasil, agora economicamente falando, politicamente falando, a necessidade da gente tentar diminuir o nível de desigualdade social. Né? E, obviamente, esse sempre foi o pretexto para poder se justificar o aumento do imposto sobre as heranças. Então, no primeiro momento, nós vivemos a ideia, inclusive no governo passado do Bolsonaro, de taxar os dividendos. Era um projeto que acabou não avançando. Existe um projeto mais antigo, de iniciativa do governo do PT, do ano de 2004, se eu não me engano, do deputado Pedro Teixeira, que tinha a intenção de aumentar a alíquota do ITCMD, cujo teto constitucional hoje é de 8%, para 19%. Então eu teria uma tributação com uma alíquota de 19% sobre herança. Isso são todos pleitos antigos que não prosperaram ou cujos projetos hoje estão paralisados, seja na Câmara, seja no Senado, ou que nem teve caminho nenhum ainda. E aí, por último, começa toda uma discussão sobre taxação sobre grandes fortunas. A ideia de taxar as grandes fortunas. Quando surge a reforma tributária, ela surgiu por uma emenda constitucional no ano de 2023, e dessa emenda constitucional nasceram 2 projetos de lei complementares para poder regulamentar a extinção de 5 impostos, que seria o PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ICMS e ISS-QN, para poder regulamentar através de 2 tributos, que é chamado de IVA dual. Nasce, então, o PLP 68 de 2024, que cuida do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Isso já está aprovado, inclusive. Certo. Tá? Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado no ano passado e foi sancionado pelo presidente Lula em janeiro de 2025. E surge o PLP mais preocupante, que é o que afeta todo o segmento, inclusive de serviços, que é o chamado IBS, o PLP 108 de 2024, que cuida sobre bens e serviços. O IBS, ele se tornou preocupante porque ele trouxe um capítulo dedicado ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão por Doação Causa Morte, ou seja, quando eu tenho
a herança, seja na doação em vida, quando eu resolvo antecipar os meus herdeiros, numa doação direta, numa doação por meio de uma holding familiar, seja no evento morte. Então, o que a gente tem neste momento é um capítulo dedicado ao imposto sobre a herança. Mato Grosso já tem a maior alíquota do Brasil, né? Desse imposto? Esse imposto. Desde 2017, o teto constitucional é até 8%. Mato Grosso, desde 1º de abril, para não dizer que é mentira, mas desde 1º de abril de 2017, a nossa alíquota ela é progressiva. Então, ela começa em isenção para doações até 125 mil, neste momento, que são 500 UPFs, e chega até 8%. Então, qualquer patrimônio hoje que esteja aí acima de 800 mil reais, você vai ter uma alíquota necessariamente de 8%. Lembrando que ela é gradativa progressiva, né? Então, nós já temos esse teto constitucional de 8%. Agora, qual é o grande receio, qual é o grande impacto que trouxe o PLP 108? A base de cálculo. Porque eu vou incidir 8%, por exemplo, sobre o quê? Sobre o valor desta mesa que nós estamos aqui, o valor dela de produção, o valor dela depreciada hoje, porque ela já tem um tempo de uso, ou o valor de mercado, né? Então, é sobre essa base de cálculo que a gente teve profundas mudanças e que vamos aqui no decorrer da nossa conversa debater essas mudanças e o impacto que eu entendo que isso vai causar para a sociedade, porque eu ouso dizer, Grace, nós veremos um confisco patrimonial por parte do Estado. Do Estado? Do Estado do Mato Grosso. O ITCMD são impostos de arrecadação estadual, de competência estadual. Ele está sendo regulamentado por lei federal em razão da reforma tributária, mas, lamentavelmente, da forma como o texto está disposto, nós viveremos um confisco em desfavor do contribuinte. Como que, em 2026, como que essas famílias podem se organizar, então, para poder se adaptar a isso? Se há alguma estratégia, tipo assim, se informar, pode deixar um testamento. Eu lembro muito de filme, né? Eu deixo aqui, tal. Isso ainda vale, doutor? Vale. Aí, nessa parte do testamento ou de qualquer outra regra de planejamento sucessório que você pode estabelecer, na verdade você vai estar definindo apenas a partilha. Você está criando uma regra de como que seu patrimônio vai ser partilhado entre os seus herdeiros ou outras pessoas que você queira beneficiar de alguma maneira, porque é um ato de disposição de última vontade quando você doa. Porque o desgaste vai ser... Porque eu penso que o desgaste fica apenas no aspecto tributário. Tributário, né? Isso. Você sabe o que está surgindo eu acho que agora? Ajuda muito. Ajuda. Tanto a holding familiar como o testamento. Eu acho a holding mais interessante, porque você tem uma liberdade melhor para poder convencionar, para poder tratar tudo isso. Mas o testamento é uma excelente opção também e nada impede que eu utilize os dois instrumentos, inclusive, de maneira complementar. São instrumentos que eu evito boa parte dos conflitos. Dizem que quando um não quer, dois não brigam, mas eu já vi casos que que mesmo assim há conflito. Por quê? Porque o próprio testamento ele passa por uma ação de confirmação do testamento. Então tem que confirmar que aquele testamento foi firmado. E aí nós somos irmãos. Você vai dizer, porque meu pai não foi aquela vontade dele, ele foi coagido quando ele assinou aquele testamento. Ou a assinatura não é do meu pai. Eu quero uma perícia grafotécnica para mostrar que ou meu pai não estava no pleno gozo das suas capacidades mentais, ele vinha manifestando sinais de demência. Então eu vou trazer aqui, até hoje inclusive a gente orienta que quando vai se fazer um testamento, que se pegue um laudo médico atestando a capacidade, com mini teste mental, passando por neurologista, por geriatra, por psiquiatra, se necessário for por 3 médicos, para a gente diminuir essa quantidade de conflitos que podem surgir no futuro. Imagina que a vida do advogado hoje é como se a gente tivesse aqui uma bola de cristal e eu tenho que imaginar os eventos possíveis e imagináveis que acontecem. Parece coisa de novela, mas não é. A gente vive isso efetivamente na prática. E, por exemplo, tem muito meme na internet que é questão de terreno, né? Tem um terreno. Eu tenho uma situação da minha família assim, tipo, minha avó tá viva, tá ótima,
Mas aí a gente já tem, assim, umas conversas nos bastidores da família de quando ela morrer, porque ela tem 10 filhos, né? Como que vai ser? Se vai ser os caçulas, não sei o quê. E eu já vi muito meme na internet sobre isso. Eu queria que o senhor falasse, tipo assim, o impacto da reforma tributária para essas famílias que hoje estão na justiça, e aí tem um imóvel, né, do pai, tem um terreno, tem um sítio. Como que vai ser essa mordida aí da reforma nesses bens? Vamos supor que a decisão saia, né, a partir do ano que vem, essa partilha. Como que ficaria, assim, para a gente entender? Do que hoje já está judicializado, a regra do jogo não muda. Vai ser essa vai ser atual, né? Então, para imóvel urbano, eu considero como base de cálculo o valor venal a título de IPTU, para imóvel rural, ITR, Imposto sobre a Terra Nua. Mesmo se for julgado em 26? Mesmo se for julgado depois, porque eu tenho que analisar como se fosse um fato gerador. Uhum. A data do evento, o evento morte, aconteceu esse ano. O inventário já está aberto, já está em andamento. Se vai ser julgado lá na frente, se vai ser sentenciado lá na frente, o que é relevante para nós é em que momento aconteceu a doação. A sucessão, ela abre a partir do momento em que uma pessoa falece. Uhum. Então, necessariamente, se faleceu neste ano, a regra é a deste ano e não a do ano que vem. Agora, no ano que vem, o evento é do ano que vem. Aí a regra vai ser o valor de mercado do bem. Aí eu tenho que fazer uma outra conta, que pode ser que não tenha tanto impacto. Se eu tenho um terreno no valor de R$1 milhão, o valor de mercado, e eu tenho 10 herdeiros, significa que cada um vai ser beneficiado com um quião correspondente a R$100 mil. Nesse caso, ele cai dentro da imunidade, porque até 125 mil eu tenho uma imunidade, eu tenho uma isenção, na verdade. Né? Não se paga tributo. Então, nesse aspecto, para um patrimônio que eu tenho muitos herdeiros e ele vai ser fracionado, eu calculo por herdeiro e não sobre o valor total do patrimônio. E aí na reforma não pega? Pega os efeitos da reforma, mas não vai ter efeito prático, porque o patrimônio é um valor menor. E se for a mais, doutor? Se esse terreno for mais caro? Se o terreno valer 10 milhões, por exemplo, eu tenho 10 herdeiros, cada um vai ser beneficiado com R$1 milhão, 8% sobre cada R$1 milhão que vai incidir. Que dá quanto, que eu sou de humanas? 8% sobre 10 milhões, 800 mil. Então, cada herdeiro vai pagar 800 mil? Não, aí cada herdeiro paga a sua cota parte, né? 80 mil. Considerando 10 herdeiros, cada herdeiro paga 80 mil. Nossa, e vai tudo para o governo? Vai tudo para o governo estadual. A arrecadação é exclusivamente estadual. Sobre o aspecto da reforma tributária, tem muita coisa que não foi regulamentada, que vai ser regulamentada pelo chamado Comitê Gestor, que foi criado agora pelo PLP 108 de 24. Mas no aspecto do ITCMD, a gente já tem as novas regras. Como isso vai ser regulamentado aqui pelo Estado do Mato Grosso? Né? Agora a gente já tem todos os indicativos. Primeiro, a contar de como o Estado já trabalha e atua hoje. Segundo, a partir do que está vindo. Então vai ser valor de mercado mesmo e não tem escapatória. Agora, você sabe o que me preocupa, Grace? Me preocupa muito as empresas familiares. Empresas, o pessoal que tem um mercado, cujo mercado está avaliado, por exemplo, em 10 milhões, mas ele atende a região ali do Tijucal. Ele gera empregos naquela comunidade, ele atende aquela sociedade local, ele paga tributos, de certa forma ele está distribuindo renda e riquezas. O impacto de um processo de inventário, considerando esse alto custo e a família não tem esse caixa, o dono do mercado não se programou para guardar 800 mil reais. Não. Se ele tem 800 mil reais, possivelmente é para garantir o fluxo de caixa. E eu te garanto, a maior parte dos empresários não possuem fluxo de caixa. Não possuem. Por mais que eles tentem ser organizados, a maior parte, quando a gente olha para a maior parte mesmo das empresas, não possuem. Quando esse evento acontecer, sobretudo em cenários que o patrimônio não está organizado... Quando o evento que o senhor fala é quando a pessoa morrer. O evento morte. A pessoa entender. Isso. Quando o evento morte acontecer, lamentavelmente a gente vai ter um inventário desgastante. E aí eu pergunto, será que a gente vai estar continuando a gerar emprego? Aí vai pagar tanto tributo que a família não vai conseguir manter o mercado. É complicado, isso? Até porque... Exato. Muitas vezes ela não vai ter condições de pagar o tributo para poder continuar explorando explorar a atividade econômica, né? Na verdade, a maior parte das pessoas, Grace,
não pensa no seu amanhã, né? Não. Se eu falecer amanhã, como que eu gostaria que fosse a minha partilha? E mais do que isso, eu tenho um negócio hoje. Será que eu inseri os meus filhos no meu negócio? Ou eu não inseri? Preparei alguém, né? Porque geralmente, seja na qualidade de empresário, seja na qualidade de produtor rural, independente da profissão que a gente sabe o quão difícil é empreender aqui no Brasil. E aí nós fazemos o seguinte, a gente paga as melhores escolas para os nossos filhos, para que eles sigam, e a gente estimula que eles sigam um caminho diferente do nosso. Então chega lá na frente, eu tentei talvez incentivar que meu filho fosse médico, e aí de repente ele é médico. Eu incentivei para que meu outro filho fosse engenheiro, e ele é engenheiro, e hoje eu tenho um negócio aqui. Hoje eu estou com meus 70, 75, 80 anos de idade, e será que eu tenho a mesma disposição que eu tinha há 30, 40 anos atrás para tocar o meu negócio? Lamentavelmente eu não tenho. E aí a gente cai numa máxima que eu brinco sempre, que as empresas acabam de 3 formas no Brasil. Ou elas são vendidas, ou elas são falidas, ou elas são sucedidas. Mas para que elas sejam sucedidas, eu tenho que trazer os meus herdeiros, eu tenho que inspirá-los a isso, que seja um herdeiro para dar continuidade nesse legado, para dar continuidade nisso que sempre alimentou a nossa família. Só que isso só vai dar certo se eu tiver um mínimo de estímulo no aspecto tributário. E da forma como essa reforma tá vindo, ela não garante, ela não promove qualquer estímulo, qualquer inspiração à continuidade dos negócios. E aí cai por terra o lema romântico que eles criaram, né? Que é o que o senhor falou no início. Como foi? É o lema da reforma? É igualdade para todos? Sim, de nivelamento da desigualdade social. Aí cai por terra. Desburocratização da dinâmica tributária, porque estão nascendo as perninhas agora da reforma tributária, né? A exemplo do cadastro imobiliário que vai ter, da FIP imobiliária, que vai subir o valor dos imóveis e todo mundo vai pagar mais IPTU. Né? Ninguém estava pensando nisso. Ninguém está se tocando nisso, né? Ainda não. Aí. Gente, olha, estou aqui com um material lindo do Dr. Bruno Oliveira, que é um livro, Herança ou Legado. Olha que interessante. Eu gosto desse assunto, inclusive minha série favorita é Succession. Que legal. Que é essa questão do legado, do sucessor, né? E eu queria que o senhor matasse a nossa curiosidade. Qual que é a diferença de herança e legado? A herança é só o dinheiro, o legado é essa continuidade. Isso, eu acho que primeiro assim, essa obra a gente lançou em comemoração a 20 anos de advocacia no ano passado, uma obra feita com as minhas sócias, com a Luiz Menegassi e com a Emília Vilela, onde a gente traz, numa proposta sem juridiquês, qual que é o papel e a importância da holding familiar, da governança dentro das empresas familiares, para que se garanta a perpetuação do negócio e de tudo que ele representa. A herança nada mais do que você vai ter em decorrência do falecimento de alguém. Seja um carro, seja um bem móvel, seja um bem imóvel, seja o dinheiro que ele deixou na conta e o que vai ser partilhado entre os herdeiros. O FGTS é o ativo, né? O ativo. Agora, o legado ele vai muito além disso. O legado, nós pensamos, Grace, que está ligado aos valores. Né? Dentro do meu negócio, qual é a cultura? Vou trazer aqui para dentro do RD News. Qual é a cultura do RD News? Política, né? Qual é a cultura no aspecto social, olhando para o planejamento estratégico de missão, visão e valores? O que vocês querem comunicar para com os colaboradores, para com os clientes de uma forma geral, os leitores de uma maneira geral? Qual é a cultura do negócio? Essa cultura geralmente ela está pautada em valores, como ética, como integridade, né? Nas empresas familiares, com amor, respeito, a honestidade. Eu acho que o maior desafio, a gente não prepara um filho para que ele herde um patrimônio, a gente prepara um filho para que ele seja homem, para que ela seja uma mulher na vida. E para que seja um homem ou uma mulher, são pessoas ricas de propósitos e valores, que eu acho que é o mais belo a gente pode transmitir para eles, e talvez mais desafiador, né? Porque como é que você transmite isso? Dizem que a gente prepara o filho para o mundo, né?
Enfim, eu olho para os meus todos os dias e fico reflexivo nisso. Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está preparando? Qual é o legado que a gente está imprimindo? Mas eu acho que é baseado nisso que a gente pensa nas empresas familiares. Eu quero apenas deixar uma herança onde os herdeiros podem amanhã simplesmente vender e acabar com a história dessa empresa, ou eu quero deixar um legado, garantir que ela se perpetue, que ela continue gerando empregos, que ela continue explorando a atividade econômica. Então, eu acho que é muito mais profundo, tem a ver com o propósito, né? E acho que esse é o aspecto mais desafiador nas estruturas, e por isso que a gente fala tanto em governança. Muito legal. E onde que o pessoal pode encontrar seu livro para comprar? Esse livro está disponível na Amazon. Né? Ou se entrar no Google e colocar herança ou legado, o que você deixará para a próxima geração, ele está disponível na Amazon, tanto na versão física quanto na versão eletrônica. Gente, o layout é muito bonitinho, é bem simples, é uma leitura que você faz rapidinho, ó. Faz, bem tranquilinha. Bem tranquilinha. E se não der certo, Grace, se você não gostar, vai servir para você colocar um enfeite em cima do livro, porque você sabe que na sala fica bonito colocar enfeite, né? E eu já vou deixar aqui a sugestão para o senhor, para escrever um livro aí sobre a reforma tributária do impacto de herança e legado, né? Com certeza. A gente tinha um livro já programado para esse ano sobre holding familiar e demos um passo para trás. Muito interessante. Em razão da reforma tributária, que ela é muito significativa, né? Mas nós vamos precisar que vocês criem esses conteúdos, agora o povo fala assim, né? Sim. Porque a reforma tributária, os especialistas falam que ela, para se estabelecer no Brasil, vai até 2033, né? 2033. Ela vai ser implementada de forma gradativa. Então a gente vai precisar muito dos senhores, do trabalho dos senhores para explicar como que a gente vai fazer, né? Porque a vida vai continuar e vamos ver se os políticos vão alterar, fazer alguma coisa. Vamos ver. Doutor Bruno, obrigada, viu? Obrigado você, Grace. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com você, com todos os ouvintes, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, e eu quero pedir para você seguir o Dr. Bruno nas redes sociais, para você que tem afinidade com esse tema ou está passando por alguma situação assim, ele está aí à disposição para te orientar, e você tem conteúdo lá específico sobre isso para poder ver o trabalho dele, e a gente tem que acompanhar aí essa reforma tributária. A gente tem essa questão do IPTU aí que chamou bastante a atenção. Gente, um abraço, hein?